Catequese de perguntas e respostas inspirado no conteúdo carismático católico. Biografia de um sacerdote carismático 1933-2012. Dados pessoais e formação inicial. Um sacerdote carismático nasceu em 1933 em Bandra, Bombai, atual Mumbai, Índia. Ordenado sacerdote em 22 de dezembro de 1956 pela Arquidiocese de Bombai, após estudos no Seminário de São Pio X e na Universidade Gregoriana de Roma, onde obteve doutorado em Teologia Bíblica com a tese Deus é Amor baseada em 1 João. Foi professor de escrituras e diretor espiritual em seminários indianos. Ministério sacerdotal inicial 1956-1972 serviu como pároco, diretor de escolas e professor. Enfrentou desafios pessoais, como timidez extrema, superada pela graça divina, que o arcebispo considerava o milagre do século XX. Fundou o Instituto Bíblico Carismático Católico em 1979, formando leigos em escrituras. Entrada na Renovação Carismática 1972 no Pentecostes de 1972. Recebeu o batismo no Espírito Santo, iniciando o seu ministério de cura interior e libertação. Vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas Católicos e coordenador mundial do Ministério de Cura e Libertação pela Renovação Carismática. Ministério Global 1972-2012 pregou em 70 mais países, incluindo o Brasil desde 1999, com visitas anuais à Canção Nova. Realizou milhares de curas e libertações, documentadas em vídeos e testemunhos. Ensinou que cura interior precede libertação, enfatizando arrependimento, perdão e renúncia ao oculto. Aspectos filosóficos. Visão do sofrimento humano. Enfatizava que o sofrimento não é punição divina, mas oportunidade de união com a cruz de Cristo. Rejeitava a autopiedade, promovendo a aceitação como louvor a Deus. Mateus 6,33. Livre-arbítrio e mal. Defendia o livre-arbítrio como dom divino, mas alertava contra sua mau uso, levando ao pecado. O mal tem três fontes: pessoal, pecado; social, feridas relacionais; e espiritual, ataque demoníaco. Nova era e ocultismo. Criticava filosofias orientais Reiki, bioenergia como autoajuda ilusória, promovendo dependência de Deus contra o orgulho humano. Aspectos teológicos. Trindade na cura, Deus Pai por nós, Jesus conosco, Espírito Santo em nós. Cura interior como portal para a cura total física, espiritual, emocional. Sacramentos como cura. Confissão na cura espiritual, Eucaristia na cura interior, unção dos enfermos na cura física. Todos os sacramentos curam. Demônio e libertação. Satanás existe na Bíblia, na tradição e na experiência pastoral. 3 ataques: tentação na vontade, opressão na mente ou emoções, possessão no corpo. Cura interior remove bloqueios no perdão, arrependimento e renúncia. Batismo no Espírito, essencial para ministério como em Jesus. Renovação carismática como dom para a igreja. Legado vida pessoal, filho de família pobre, mãe influenciou sua fé rosário diário, orações de proteção. Escritos e formação. Autor de Quem é Jesus? Jesus Sorge. Formou líderes em cura e libertação. Fim da vida. Faleceu em 2/5/2012 em Bombai, após 55 anos de sacerdócio. Legado. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para quem crê. MC 11:23. Eu sou um. Por que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai? 2. Como a Bíblia responde à pergunta quem é como Deus? 3. Porque Deus nos ama, segundo o ensinamento carismático. 4. Qual é o princípio bíblico da cura total apresentado? 5. Quais são as 3 curas principais que devemos pedir a Deus? 6. Porque a fé é chamada de nossa vitória. Jesus Cristo 7. Quais são as 3 características únicas de Jesus que não se encontram em nenhum outro líder religioso? 8. O que Jesus ordenou aos discípulos que os diferencia de outros líderes religiosos? Olha, qual é o nome favorito para Jesus e por quê? 10. Como Jesus realizou seu ministério na Terra? 11. Porque a experiência do batismo de Jesus no Jordão é fundamental para o cristão? 12. Qual é a relação entre o Espírito Santo e a capacidade de fazer as obras de Jesus? 13. Como Jesus cura os discípulos de Emaús de seus 3 ferimentos emocionais? 14. Porque a Eucaristia é central para a cura e a missão da Igreja? 15. Que Jesus faz em relação às nossas culpas? 16. Porque Jesus pergunta o que você quer antes de curar? 17. Qual é a condição para receber a cura, segundo a história do paralítico de Betesda? 18. Como a fé de familiares pode ajudar na cura de quem não crê? 19. Qual é a pergunta mais importante que Jesus faz a cada pessoa?
Espírito Santo 20. Quem é o Espírito Santo e como ele age? 21. Quais foram os efeitos visíveis da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no Pentecostes? 22. Por que o Espírito Santo é essencial para o ministério de cura e libertação? 23. Qual é o nome favorito para o Espírito Santo? 24. Como o Espírito Santo atua na cura e libertação? 25. Por que a oração em línguas é importante no ministério de libertação? 26. Como o Espírito Santo nos ajuda a encontrar as causas profundas? 27. Como o Espírito Santo transforma a vida pessoal e comunitária? 28. Qual é o maior presente de Jesus para a igreja? 29. O que acontece quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo? 30. Como a experiência do batismo no Espírito Santo difere do sacramento da confirmação? 31. Como o Espírito Santo age na libertação de vícios como o jogo? 32. Como o Espírito Santo atua na cura e libertação? Igreja 33. Qual é o papel da igreja no processo de cura e libertação? 34. Como a igreja primitiva descrita em Atos dos Apóstolos serve de modelo para as comunidades hoje? 35. Qual é a importância da renovação carismática católica? 36. Como as comunidades pequenas são importantes para a nova evangelização? 37. Porque a confissão sacramental é importante para a cura interior? 38. Como a Eucaristia está relacionada com a cura? 39. Como a Eucaristia é uma oração de cura? 40. Porque o Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho das Mulheres? 41. Qual é a estratégia de Satanás em relação às mulheres? 42. Como o louvor na dificuldade pode trazer libertação, conforme o exemplo da esposa possessa? 43. Qual é o significado dos 40 dias após a ressurreição? Sacramentos 44. Como os sacramentos são instrumentos de cura? 45. Porque a confissão é considerada um momento crucial para a libertação? 46. Qual é a importância do batismo no Espírito Santo para a vida sacramental? 47. Porque o sacramento da reconciliação é essencial para a cura interior? 48. Como o sacramento do batismo nos protege das influências malignas? 49. Como a Sagrada Comunhão é uma ação de cura? 50. Como a confissão sacramental prepara o caminho para outras curas? Pecado e perdão 51. Qual é a visão sobre o pecado e a culpa? 52. Como podemos distinguir a culpa saudável da culpa doentia? 53. Qual é a relação entre sentimento de culpa e cura interior? 54. Porque o perdão aos outros é necessário para receber o perdão de Deus. 55. Como o arrependimento verdadeiro difere do remorso infrutífero? 56. Porque o cristianismo é uma religião de alegria, mesmo na cruz? 57. Qual é a diferença entre o ladrão da esquerda e o da direita na cruz? 58. Como a falta de perdão pode causar doenças, conforme o caso do professor? 59. Porque o perdão é tão enfatizado como chave para a cura interior. Cura interior 60. Quais são as 4 principais feridas emocionais que necessitam de cura interior? 61. Por que é importante identificar as causas profundas dos problemas emocionais? 62. Quais são as 3 perguntas que Jesus faz antes de curar? 63. Quais são os 4 problemas emocionais mais comuns que necessitam de cura interior? 64. Porque é necessário encontrar a causa raiz para que haja cura interior eficaz. 65. O que é a cura interior e por que ela é necessária? 66. Quais são as 3 fontes do mal? 67. Como a oração de cura interior aborda os períodos da concepção, gestação e nascimento? 68. Quais são os 3 estágios da vida que precisam de cura interior? 69. Quais são os 3 bloqueios principais para a cura interior? 70. Quais são os 3 tipos de pessoas em relação a problemas emocionais? 71. Por que a cura interior é necessária para o crescimento espiritual? 72. Qual é a importância do tempo em um retiro de cura interior? 73. Como o caso da jovem suicida no cemitério ilustra a cura interior? 74. Como o caso da jovem com ataques epiléticos ilustra as limitações da psiquiatria? 75. Como o caso do abraço ensina sobre a cura interior? 76. Quais são os 4 principais problemas emocionais que bloqueiam a cura interior? Libertação 77. Quais são as 3 fontes do mal que afetam as pessoas? 78. Como as práticas ocultas abrem portas para o inimigo? 79. Qual é a importância da renúncia explícita às práticas ocultas? 80. Quais são as 3 fontes do mal que podem afetar nossa vida? 81. Como distinguir entre opressão demoníaca e possessão demoníaca? 82.
Quais são os meios comuns pelos quais o demônio pode atacar uma pessoa? 83. Por que práticas como Reiki, bioenergia e yoga podem ser perigosas para cristãos? 84. Como distinguir entre doença psicológica e influência demoníaca? 85. Porque a renúncia explícita a práticas ocultas é necessária para a libertação completa? 86. Quais são as três formas pelas quais Satanás tenta o homem? 87. Como o caso do jovem de Goa ilustra o poder da oração de libertação. 88. Qual é a importância de reconhecer os ataques do inimigo em diferentes áreas da vida? 89. Como os três arcanjos simbolizam a vitória sobre o mal? 90. Qual é o poder da palavra de Deus na libertação? 91. Como o louvor atua como arma espiritual? 92. Quais são os títulos que a Bíblia dá a Satanás? 93. Qual é o perigo da bioenergia e medicinas alternativas? 94. Como Satanás pode atacar nosso corpo? 95. Qual é a importância da cura da árvore genealógica? 96. Como o testemunho de Rodrigo ilustra a libertação de opressão ancestral? 97. Qual é a chave da vitória sobre o mal? 98. Como a água benta e o sal bento podem ser usados na libertação? 99. Por que é perigoso esquecer de dizer em nome de Jesus durante a oração de libertação? Sim, porque a oração de libertação é um processo e não apenas uma oração. 101. O que acontece quando uma pessoa é libertada, mas não convida Jesus para morar em seu coração? 102. Como o caso da presidente de um país ilustra a importância da oração por nações? 103. Como a comunhão dos santos auxilia na cura e libertação? 104. Qual é o poder dos sacramentais como água benta e sal bento? 105. Por que é essencial fazer tudo em nome de Jesus? 106. Porque a renovação carismática rejeita a crença na reencarnação? 107. Qual é a oração de libertação contra ideias reencarnacionistas? 108. Como oraram pela libertação dessas influências? 109. Porque Herodes temia que Jesus fosse João Batista reencarnado? 110. Qual é a diferença entre reencarnação e encarnação? 111. Como a oração de libertação rejeita a reencarnação? 112. Qual é o perigo das práticas ocultas? 113. Como o caso da menina que não admitia ter problemas ilustra a necessidade de honestidade? 114. Como o caso das três crianças com maldição familiar ilustra a cura da árvore genealógica? 115. Qual é o testemunho de Lina sobre práticas ocultas? 116. Como o caso do jovem com tendências suicidas familiares ilustra a batalha espiritual, família e casamento 117. Como as feridas da árvore genealógica afetam a família? 118. Que se ensina sobre o perdão na família? 119. Como a bênção parental pode impactar os filhos? 120. Porque o demônio ataca especialmente o casamento e a família nos dias atuais. 121. Como a cura da árvore genealógica é importante para a saúde familiar? 122. Qual é o papel da oração conjugal na proteção da família? 123. Qual é o plano de Deus para o casamento e a família? 124. Como o inimigo tenta destruir o casamento e a família? 125. Como os pais podem proteger seus filhos dos ataques do mal? 126. Como a oração pode curar traumas do ventre materno? 127. Qual é a importância de perdoar os pais para a cura emocional? 128. Como a oração de cura pode transformar um jovem problemático? 129. Como a desconfiança no casamento pode ter raízes em traumas de infância? Ocultismo e Satanás 130. Porque a superstição e a religiosidade excessiva são perigosas? 131. Como o inimigo se disfarça para enganar as pessoas? 132. Qual é a diferença entre uma curiosidade malsa e a revelação do Espírito Santo? 133. Porque práticas ocultas abrem portas para a opressão maligna? 134. Como a história da jovem possessa de Gó mostra a relação entre trauma e opressão? 135. Qual a diferença entre tentação, opressão e possessão demoníaca? 136. Quais são as três áreas que o inimigo ataca na pessoa? 137. Porque a bênção dos alimentos é importante para a proteção espiritual? 138. Como os objetos religiosos podem ser usados para o mal e como se proteger? Outro 139. Qual é o segredo da cura e libertação segundo Mateus 6,33? 140. Como a oração de cura interior deve ser feita? 141. Por que testemunhar as curas recebidas é importante? 142. Qual é o significado do versículo João 3,16? 143.
Porque a oração em línguas é chamada de dom estratégico para os tempos atuais. 144. Qual é a importância do louvor na vida espiritual? 145. Como entender os gritos e manifestações durante as orações de libertação? 146. Qual é a mensagem central em todos os ensinamentos? 147. Qual é o papel do louvor na batalha espiritual? 148. Como devemos responder ao chamado de Jesus hoje? 149. Qual é a relação entre cura e evangelização? 150. Como o testemunho da menina curada da cegueira ilustra a evangelização? 151. Porque a renovação carismática é acusada de só rezar e qual a resposta? 152. Qual é a contribuição para a renovação carismática católica? 153. Como se entende a relação entre cura interior e libertação? 154. Qual era a visão sobre o sofrimento humano? 155. Qual é a centralidade da mensagem do Evangelho? 156. Por que a humildade e o arrependimento são essenciais para a cura? 157. Quais são as três fontes do mal no mundo? 158. Quais são as motivações erradas para seguir Jesus? 159. Como podemos dar continuidade à cura interior após um retiro? 160. Qual é o propósito da meditação cristã? 161. Por que é importante conhecer as causas raiz dos problemas emocionais? 162. Qual é a diferença entre evangelização e aprofundamento catequese? 163. Como um arcebispo confirmou o ministério de cura e libertação? 164. Quais são as três tentações de Satanás hoje? 165. Quem é um especialista em forças ocultas e qual sua importância no ministério? 166. Porque a proclamação da palavra de Deus é fundamental para a evangelização? 167. Quais são as 4 maneiras de evangelizar mencionadas? 168. Como uma fita cassete pode transformar uma vida? 169. Que a história do bispo da Malásia ensina sobre a transformação pessoal? 170. Porque a oração tem uma dupla dimensão para o cristão? 171. O que a história da mulher com dores inexplicáveis ensina sobre a oração eficaz? 172. Como a oração pelos ancestrais é importante para a cura familiar? 173. Quais são os 3 passos para seguir Jesus como discípulo? 174. Como a história de Joseph ilustra a transformação pela renovação carismática? 175. Que significa se tiveres fé, dirás a esta montanha: levanta-te e lança-te no mar. Marcos 11,23. 176. Quais são as 2 condições para a oração eficaz, segundo Marcos 11,22-25. 177. Como a história da pedra nos rins ilustra a fé que move montanhas? 178. Porque Maria é chamada de mulher da palavra? 179. Como Maria é modelo de mulher do Espírito e da cruz? 180. O que a experiência da mãe de um sacerdote ensina sobre a oração de intercessão? 181. Por que precisamos de cura para nossos ancestrais? 182. Como orar pela cura da árvore genealógica? 183. Que tipos de eventos na linhagem exigem cura específica? 184. Porque o nome de Jesus tem poder sobre todo o mal? 185. Como a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar opera milagres? 186. Que a transformação do bispo da Malásia ensina sobre liderança espiritual? 187. Porque Maria é modelo do discípulo? 188. Como a aparição de Maria à noite manifestou a divina misericórdia? 189. Como a intercessão de Maria opera curas impossíveis? Eu sou um. Porque Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai? Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai porque essa relação expressa intimidade, amor e pertencimento. Diferentemente de outras religiões que veem Deus como uma força impessoal, o cristianismo revela a Deus como um Pai pessoal que nos criou à sua imagem e semelhança. CF. Gênesis 1:27. Assim como um pai terreno se orgulha do filho que se parece com ele, Deus nos criou semelhantes a ele e se orgulha de nós. Além disso, chamá-lo de Pai reconhece que devemos nossa existência a ele, não apenas física, mas espiritual e interior. Deus é por nós. Romanos 8:31, cuidando de nós como um Pai amoroso, corrigindo-nos para nosso bem. Hebreus 12:6 e nunca nos abandonando. Isaías 49:15. 2. Como a Bíblia responde à pergunta quem é como Deus? A resposta está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Portanto, cada ser humano é como Deus, refletindo sua natureza.
Isso significa que pertencemos a Ele, somos sua propriedade e Ele cuida de nós com amor paternal. Enfatiza-se que essa verdade é exclusiva do cristianismo e motivo de grande alegria e identidade. 3. Porque Deus nos ama, segundo o ensinamento carismático. Deus nos ama, primeiro, porque nos criou à sua imagem e semelhança, o que nos torna sua propriedade e objeto de seu cuidado. Segundo, ele continua cuidando de nós diariamente, como Jesus ensina no Sermão da Montanha, Mateus 6:25-34. Terceiro, ele nos disciplina como filhos amados, pois a Bíblia diz que o pai que não corrige não é verdadeiro pai. Por fim, Deus nos ama de maneira única, pois não nos criou em série, mas como indivíduos únicos e especiais. 4. Qual é o princípio bíblico da cura total apresentado? O princípio bíblico da cura total está contido em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ensina-se que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, buscando sua vontade e seu reino, ele cuida de todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas, matrimoniais e financeiras, como um acréscimo. 5. Quais são as 3 curas principais que devemos pedir a Deus? As 3 curas principais que devemos pedir são: cura espiritual, o arrependimento e a restauração do relacionamento com Deus; 2, cura interior das emoções, o perdão e a libertação de feridas do passado; 3, libertação de vícios e influências malignas, renúncia a práticas ocultas e dependências. Essas 3 curas são fundamentais, as demais físicas, matrimoniais, financeiras são dadas por acréscimo quando buscamos primeiro o reino. 6. Porque a fé é chamada de nossa vitória. A fé é nossa vitória porque, mesmo sem ver os milagres concretos, cremos que Deus está no controle de tudo. A bem-aventurança proclamada por Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram, João 20,29, mostra que a fé que não depende de sinais visíveis é mais abençoada. A fé vence a dúvida, o medo e a tristeza, permitindo que experimentemos a presença e a ação de Deus mesmo nas dificuldades. Jesus Cristo 7. Quais são as 3 características únicas de Jesus que não se encontram em nenhum outro líder religioso? Primeiro, Jesus apareceu frequentemente aos apóstolos após a ressurreição para demonstrar que estava vivo. Segundo, ele continua vivo hoje. Terceiro, ele está no meio de nós. Nenhum outro líder religioso morreu, ressuscitou e permanece presente na comunidade dos fiéis. Veja, o que Jesus ordenou aos discípulos que os diferencia de outros líderes religiosos. Jesus ordenou: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as criaturas, curem os doentes, expulsem demônios, ensinem todas as nações e cuidem das minhas ovelhas. Ele é o único que delegou essa missão universal e integral proclamação, cura, libertação e ensino aos seus seguidores. Olha, qual é o nome favorito para Jesus e por quê? O nome favorito para Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Baseia-se em Mateus 1:23, onde o anjo instrui José a dar esse nome a Jesus. Este nome expressa a presença permanente de Jesus conosco, confirmada nas últimas palavras do Evangelho de Marcos 28:20. Eu estarei convosco sempre até o final dos tempos. Este nome revela que Jesus não é um Deus distante, mas um Deus que caminha conosco em todas as situações da vida. 10. Como Jesus realizou seu ministério na terra? Segundo o ensinamento, Jesus realizou seu ministério através de 3 ações principais: pregando a boa nova às multidões e ensinando em grupos menores; 2, curando os doentes de todas as enfermidades; 3, libertando os oprimidos pelo poder do mal. Enfatiza-se que Jesus fazia isso a toda parte, a todo lugar, a todas as pessoas CF. Atos 10:38, demonstrando que o ministério de Jesus era abrangente e inclusivo. Além disso, Jesus passava noites inteiras em oração para receber sabedoria e força do Pai. Porque a experiência do batismo de Jesus no Jordão é fundamental para o cristão? A experiência do batismo de Jesus no Jordão é fundamental porque ali Jesus recebeu 2 coisas essenciais para seu ministério: a autoridade do Pai para pregar a boa nova e a força do Espírito Santo para curar e libertar. Destaca-se que, após ser batizado, Jesus tornou-se repleto do Espírito Santo, Lucas 3:22, mostrando que sem o Espírito Santo não podemos realizar a obra de Deus. Esta experiência é modelo para todo cristão que deseja servir a Deus com eficácia. 12.
Qual é a relação entre o Espírito Santo e a capacidade de fazer as obras de Jesus? Jesus disse: Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. João 14:12. Isso é possível porque Jesus enviou o Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita com o mesmo poder que ele tinha. O Espírito Santo é quem nos permite continuar a missão de Jesus com a mesma autoridade e eficácia. 13. Como Jesus cura os discípulos de Emaús de seus 3 ferimentos emocionais? Jesus cura uma tristeza por perderem alguém amado e a esperança no futuro revelando-se na fração do pão Eucaristia. 2. As dúvidas explicando as Escrituras, Palavra de Deus. 3. Os medos fazendo-os pertencer à comunidade igreja. A presença de Jesus na Eucaristia, na palavra e na comunidade é o antídoto para esses ferimentos que ainda hoje afligem as pessoas. 14. Porque a Eucaristia é central para a cura e a missão da igreja? A Eucaristia é central porque é a presença real de Jesus que cura nossas tristezas, alimenta nossa fé e nos une como corpo de Cristo. Ao partir o pão com os discípulos de Emaús, Jesus abriu seus olhos. Da mesma forma, na missa, encontramos o Cristo vivo que nos fortalece para sermos suas testemunhas até os confins da terra. A Eucaristia é o sacramento que nos transforma em pedras vivas do templo do Espírito Santo. Que Jesus faz em relação às nossas culpas. Jesus não apenas perdoa os pecados, mas também nos liberta do fardo da culpa. A cruz, ele desarmou as acusações e agora intercede por nós junto ao Pai. Dele não há condenação, apenas amor e restauração. 16. Por que Jesus pergunta o que você quer? Antes de curar, Jesus pergunta o que você quer? Como ao cego de Jericó, não por ignorância, mas para levar a pessoa a refletir sobre seu desejo mais profundo e a expressá-lo com fé. Muitas vezes pedimos apenas a cura física, mas Jesus quer nos dar a cura integral, espiritual, emocional e relacional. A pergunta é um convite para examinarmos nosso coração e priorizarmos o reino de Deus. 17. Qual é a condição para receber a cura? Segundo a história do paralítico de Betesda, a condição é querer ser curado e crer que Jesus pode fazê-lo. O paralítico havia perdido a esperança após 38 anos. Jesus o confronta. Você quer ser curado? A cura exige uma decisão de abandonar a identidade de doente, perdoar, renunciar a pecados e abrir-se à ação de Deus. A fé dos que trouxeram o paralítico também intercedeu por ele. 18. Como a fé de familiares pode ajudar na cura de quem não crê? A história dos 2 cegos, Mateus 9,27-30, mostra que, mesmo quando a pessoa doente não tem fé, a fé amorosa de familiares ou amigos pode mover o coração de Jesus. Ele viu a fé deles que trouxeram os cegos e curou. Por isso, devemos perseverar na intercessão por entes queridos, confiando que o amor e a fé da comunidade podem abrir portas para a graça. 19. Qual é a pergunta mais importante que Jesus faz a cada pessoa? Jesus pergunta para você: quem sou eu? Marcos 8:29. A resposta define nossa vida cristã. Para alguns, Jesus é apenas uma figura histórica, um grande mestre ou um curandeiro. Mas Pedro respondeu: Tu és o Cristo. O cristão verdadeiro é aquele que confessa com a boca e crê no coração que Jesus é o Senhor. Romanos 10:9. Espírito Santo 20. Quem é o Espírito Santo e como ele age? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, enviado por Jesus como outro Paráclito. Ele habita dentro de cada crente, tornando-se Deus em nós. Ele revela a verdade sobre Deus e sobre nós mesmos, guia-nos em toda a verdade, dá poder para testemunhar e capacita para a cura e libertação. 21. Quais foram os efeitos visíveis da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no Pentecostes? Eles perderam todo o medo, saíram às ruas de Jerusalém proclamando o evangelho com ousadia, receberam o dom da oração e do louvor exuberante. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram, receberam o dom da cura como na cura do coxo à porta do templo e tornaram-se uma comunidade unida de coração e alma. 22. Por que o Espírito Santo é essencial para o ministério de cura e libertação? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que revela as causas profundas dos problemas, guia o ministro a dizer e fazer o que é preciso em cada caso único, e concede o poder para expulsar demônios e curar doenças. Sem ele, o trabalho seria mero esforço humano. Com ele, casos de anos podem ser resolvidos em minutos. 23. Qual é o nome favorito para o Espírito Santo? O nome favorito para o Espírito Santo é Deus em nós. Baseia-se na promessa de Jesus em João 14:16-17, onde Jesus diz que enviará o Espírito Santo que estará em vós. Esta verdade é tremenda.
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em cada cristão. Romanos 8:11, tornando-nos templos vivos de Deus. 24. Como o Espírito Santo atua na cura e libertação? O Espírito Santo atua na cura e libertação concedendo ao cristão os dons necessários para o ministério. Menciona-se especialmente o dom da palavra de ciência 1 Coríntios 12:8, que ajuda a identificar a causa raiz dos problemas, e o dom de discernimento dos espíritos 1 Coríntios 12:10, que permite distinguir entre influências humanas, demoníacas e divinas. Sem a plenitude do Espírito Santo, não podemos realizar curas e libertações eficazes. 25. Por que a oração em línguas é importante no ministério de libertação? A oração em línguas é importante porque, segundo Romanos 8:26, quando não sabemos o que rezar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Relata-se que em situações difíceis de libertação, quando não se sabia como orar, começou-se a orar em línguas e viu-se transformações instantâneas. Esta oração permite que o Espírito Santo ore através de nós conforme a vontade perfeita de Deus, especialmente em batalhas espirituais intensas. 26. Como o Espírito Santo nos ajuda a encontrar as causas profundas? O Espírito Santo, como Espírito da verdade, revela o que precisa ser curado. Ele nos guia através da oração, reflexão sobre a vida passada, sonhos, inspirações durante a missa, homilias, testemunhos e momentos de silêncio. Ele nunca satisfaz mera curiosidade, mas só revela o que é necessário para a salvação, cura e libertação. 27. Como o Espírito Santo transforma a vida pessoal e comunitária? O Espírito Santo transforma. 1. O relacionamento com Deus, oração mais íntima. 2. O amor pela palavra, a Bíblia torna-se viva. 3. O relacionamento com as pessoas, comunhão, serviço, perdão. 4. Os hábitos pecaminosos, libertação. 5. A coragem para testemunhar, evangelização. A comunidade que vive no Espírito torna-se um sinal do reino, como a Diocese de Miri renovada. 28. Qual é o maior presente de Jesus para a Igreja? O maior presente de Jesus é o Espírito Santo. Lucas 11,13. O Pai nos dá o Espírito quando pedimos. Ele não é uma força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade que vem morar em nós. Com ele, recebemos poder para ser testemunhas. Atos 1,8, fazer obras maiores que Jesus. João 14,12 e viver uma vida nova de frutos e carismas. 29. O que acontece quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Quando batizada no Espírito, a pessoa experimenta uma efusão, derramamento consciente da presença e do poder do Espírito Santo que já recebeu no batismo e na crisma. Isso traz uma renovação dos dons sacramentais, uma maior sensibilidade à ação de Deus, uma paixão pela evangelização e, frequentemente, a manifestação de carismas, línguas, profecia, cura, etc., para o serviço da Igreja. 30. Como a experiência do batismo no Espírito Santo difere do sacramento da confirmação? O batismo no Espírito Santo difere da confirmação porque esta é um sacramento que imprime caráter e concede graça santificante, enquanto aquele é uma efusão experimental dos dons do Espírito já recebidos no batismo e confirmação. Usa-se a analogia. A confirmação é como receber um presente embrulhado. O batismo no Espírito é como abrir e usar o presente. Ambos são complementares. A confirmação dá a capacidade, o batismo no Espírito ativa essa capacidade para o serviço. 31. Como o Espírito Santo age na libertação de vícios como o jogo? O Espírito Santo age revelando a causa profunda do vício e dando poder para renunciar a ele. O caso do homem viciado em jogo, o Espírito mostrou que a causa era um trauma de infância ter visto a mãe em adultério que gerava desconfiança na esposa. Quando ele perdoou a mãe e recebeu oração, foi instantaneamente liberto e até sentia aversão às cartas. 32. Como o Espírito Santo atua na cura e libertação? O Espírito Santo atua na cura e libertação concedendo ao cristão os dons necessários para o ministério. Menciona-se especialmente o dom da palavra de ciência 1 Coríntios 12:8, que ajuda a identificar a causa raiz dos problemas, e o dom de discernimento dos espíritos 1 Coríntios 12:10, que permite distinguir entre influências humanas, demoníacas e divinas. Sem a plenitude do Espírito Santo, não podemos realizar curas e libertações eficazes. Igreja 33. Qual é o papel da Igreja no processo de cura e libertação? A Igreja é o hospital do Espírito Santo, onde as pessoas podem encontrar acolhimento,
oração comunitária, sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, e ministros capacitados. A cura muitas vezes acontece quando a pessoa se abre à ação do Espírito dentro da comunidade de fé. 34. Como a igreja primitiva descrita em Atos dos Apóstolos serve de modelo para as comunidades hoje? A igreja primitiva serve de modelo através de 4 características essenciais: 1. Perseverança no ensino dos apóstolos, palavra de Deus. 2. Comunhão fraterna, partilha de vida e bens. 3. Fração do pão, Eucaristia. 4. Oração constante, Atos 2:42-47. Enfatiza-se que estas comunidades eram comunidades de cura onde milagres aconteciam regularmente, como a cura do paralítico na Porta Formosa, Atos 3:1-10. 35. Qual é a importância da renovação carismática católica? A renovação carismática católica é importante porque restaura na Igreja a experiência pessoal do batismo no Espírito Santo, que era vivida pela Igreja primitiva, mas se perdeu ao longo dos séculos. Papa Paulo V disse que a Igreja precisa da renovação carismática como um dom do Espírito Santo para mudar o mundo. Esta renovação traz de volta os dons carismáticos, 1 Coríntios 12, necessários para a evangelização eficaz nos tempos atuais. 36. Como as comunidades pequenas são importantes para a nova evangelização? As comunidades pequenas são importantes porque reproduzem o modelo da igreja primitiva, onde os cristãos se reuniam nas casas. Romanos 16:5. Cita-se o Apocalipse 3:20, onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. As pequenas comunidades. Jesus pode entrar de maneira mais pessoal e transformadora, criando discípulos maduros que depois evangelizam o mundo. 37. Porque a confissão sacramental é importante para a cura interior? A confissão sacramental é importante porque o pecado é a primeira fonte de problemas na vida espiritual, emocional e até física. Ensina-se que antes de qualquer ministério de cura ou libertação, é necessário fazer um exame de consciência profundo e confessar-se bem. O arrependimento verdadeiro remove o bloqueio principal que impede a ação de Deus, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. 38. Como a Eucaristia está relacionada com a cura? A Eucaristia é a cura profunda interior, pois é o próprio Jesus que se dá como alimento para nossa transformação. A missa, cada gesto e palavra visam a cura integral. A adoração ao Santíssimo Sacramento é um meio poderoso de cura, pois na presença real de Jesus as feridas são saradas. 39. Como a Eucaristia é uma oração de cura? A Eucaristia é uma oração de cura porque em cada missa há 3 elevações do pão e do vinho que representam momentos de oferta e transformação. Ensina-se que durante um ofertório oferecemos nossas vidas para a transformação. 2. A consagração, transformação pelo poder de Deus. 3. A comunhão, recebemos Cristo para nossa cura. Relata-se casos de cura física instantânea quando as pessoas recebiam a comunhão com fé específica para a cura. 40. Porque o Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho das Mulheres. O Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho das Mulheres porque, mais que os outros evangelistas, ele destaca a presença e o papel das mulheres no ministério de Jesus. No capítulo 8, por exemplo, Lucas menciona explicitamente mulheres que acompanhavam Jesus e o serviam com seus bens, como Maria Madalena, Joana, Susana e outras. Isso mostra a dignidade e a importância que Jesus conferia às mulheres, contrastando com a cultura da época. 41. Qual é a estratégia de Satanás em relação às mulheres? Afirma-se que Satanás prefere atacar as mulheres, esposas e mães, porque elas são o coração da família. Ao ferir a mulher, ele desestabiliza todo o lar. Por isso, Jesus deu sua própria mãe, Maria, como sinal de vitória e proteção. A história da mulher possuída e de seu marido ilustra como a libertação e a cura da mulher podem restaurar toda uma família e gerar um ministério de ajuda a outros. 42. Como o louvor na dificuldade pode trazer libertação? Conforme o exemplo da esposa possessa, louvor na dificuldade, louvar a Deus na situação, mesmo sem entender, quebra a centralização no problema e abre espaço para a ação de Deus. Só se concordou em continuar a orar pela esposa possessa quando ela aceitou louvar a Deus mesmo se o marido fosse preso. Esse ato de fé e entrega permitiu que Deus agisse poderosamente. Em 2 meses, a dívida foi paga, a família recuperou a casa e um ministério de intercessão por casais nasceu. 43.
Qual é o significado dos 40 dias após a ressurreição? Os 40 dias após a ressurreição são um período de preparação da igreja para a missão. Assim como Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias com os apóstolos após a ressurreição para 1. Confirmar que estava vivo, 2. Exortá-los a continuar sua obra, 3. Anunciar o poder do Alto Espírito Santo que os acompanharia. Esse tempo foi essencial para curar suas tristezas, dúvidas e medos, capacitando-os para serem testemunhas. Sacramentos 44. Como os sacramentos são instrumentos de cura, cada sacramento é um sacramento de cura. A reconciliação cura espiritualmente, a Eucaristia cura interiormente, a unção dos enfermos cura fisicamente. Todos os sacramentos trazem a graça de Cristo que sana nossas feridas e nos restaura na comunhão com Deus. 45. Porque a confissão é considerada um momento crucial para a libertação, porque muitas opressões demoníacas se alimentam de pecados não confessados ou de sentimentos de culpa não resolvidos. Ao trazer à luz os pecados no confessionário, a pessoa quebra as amarras do inimigo e recebe a absolvição que liberta a consciência e abre espaço para a ação libertadora de Deus. 46. Qual é a importância do batismo no Espírito Santo para a vida sacramental? O batismo no Espírito Santo é uma efusão especial que atualiza a graça do batismo sacramental, tornando a pessoa mais consciente da presença e ação do Espírito. Isso revitaliza a vida sacramental, pois a pessoa passa a viver os sacramentos com mais fé, expectativa e abertura aos carismas de cura e libertação. 47. Porque o sacramento da reconciliação é essencial para a cura interior. O sacramento da reconciliação é essencial porque o pecado é a primeira fonte de problemas na vida espiritual, emocional e até física. Ensina-se que antes de qualquer ministério de cura ou libertação, é necessário fazer um exame de consciência profundo e confessar-se bem. O arrependimento verdadeiro remove o bloqueio principal que impede a ação de Deus, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. 48. Como o sacramento do batismo nos protege das influências malignas? O sacramento do batismo nos protege porque nos torna filhos de Deus e templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Marcando nossa alma com um selo espiritual indelével. Ensina-se que demônios não podem possuir o que pertence legitimamente a Cristo através do batismo válido. No entanto, se uma pessoa batizada se envolve com práticas ocultas, pode sofrer opressão, mas nunca possessão total, pois o selo batismal permanece. 49. Como a Sagrada Comunhão é uma ação de cura, a comunhão, recebemos o corpo e sangue de Jesus que nos cura totalmente, perdoa os pecados, cura espiritual, sara as feridas emocionais, cura interior e liberta do poder do mal, libertação. A oração silenciosa do sacerdote antes da comunhão expressa isso, que recebendo o teu corpo e sangue, eu experimente o perdão dos meus pecados e seja curado em espírito, mente e corpo. 50. Como a confissão sacramental prepara o caminho para outras curas? A confissão sincera e completa atrai o amor perdoador de Deus, que é a cura espiritual mais importante. Essa experiência de perdão abre a porta para a cura emocional, perdoar os outros e para a libertação renúncia a práticas ocultas. Só depois disso as curas físicas, financeiras e familiares podem acontecer como acréscimos. Pecado e perdão 51. Qual é a visão sobre o pecado e a culpa? Pecado é um hábito ruim que nos afasta do amor de Deus e não corresponde às suas expectativas. A culpa saudável leva ao arrependimento, mas a culpa doentia e a acusação é obra de Satanás, o acusador. Jesus, porém, é o grande intercessor que nos defende e nos assegura que não há condenação para os que estão nele. 52. Como podemos distinguir a culpa saudável da culpa doentia? A culpa saudável nos leva ao arrependimento e à confiança no perdão de Deus, produzindo alegria como no filho pródigo. A culpa doentia nos paralisa, faz-nos acreditar que não somos perdoados e é uma acusação do inimigo para nos afastar da misericórdia divina. 53. Qual é a relação entre sentimento de culpa e cura interior? O sentimento de culpa não resolvido é um dos maiores obstáculos para a cura interior. Diferencia-se entre culpa saudável que leva ao arrependimento e culpa doentia que paralisa. Cita-se Jeremias 31:34. Perdoarei suas iniquidades e não mais me lembrarei de seus pecados. Deus não apenas perdoa, mas esquece nossos pecados quando nos arrependemos verdadeiramente. A confissão sacramental é o antídoto divino para a culpa paralisante. 54. Porque o perdão aos outros é necessário para receber o perdão de Deus. O
perdão aos outros é necessário porque Jesus vinculou explicitamente o perdão divino ao perdão humano no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6,12. Ensina-se que a falta de perdão é o primeiro bloqueio à cura interior e à libertação. Recomenda-se escrever numa lista todas as pessoas que nos feriram e perdoá-las nominalmente em oração, mesmo que a reconciliação humana não seja possível. 55. Como o arrependimento verdadeiro difere do remorso infrutífero? O arrependimento verdadeiro difere do remorso infrutífero porque o primeiro produz mudança de vida, metanoia, enquanto o segundo apenas causa sofrimento estéril. Cita-se a parábola do filho pródigo, Lucas 15:11-32, onde o filho cai em si e decide voltar ao pai. O verdadeiro arrependimento inclui 1. Reconhecimento do erro, 2. Dor pelo pecado, 3. Confissão humilde, 4. Propósito de emenda, 5. Reparação quando possível. 56. Porque o cristianismo é uma religião de alegria, mesmo na cruz. O cristianismo é uma religião de alegria porque Jesus venceu o pecado e a morte. A cruz não é o fim, mas a passagem para a ressurreição. O bom ladrão experimentou essa alegria ao crer em Jesus na hora da morte. Hoje estarás comigo no paraíso. A verdadeira alegria nasce do perdão e da certeza da salvação, não das circunstâncias. Por isso, até no funeral carismático há louvor. 57. Qual é a diferença entre o ladrão da esquerda e o da direita na cruz? O ladrão da esquerda só pedia alívio físico, salva-te a ti mesmo e a nós, e, não recebendo, blasfemava. O da direita reconheceu sua culpa, aceitou a justiça da pena, mas creu na inocência e no reino de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sua fé lhe deu a alegria da salvação imediata. A postura de cada um diante do sofrimento define seu destino. 58. Como a falta de perdão pode causar doenças, conforme o caso do professor? O ódio e a falta de perdão são como um câncer que consome a pessoa por dentro. O professor, ferido pelo sogro, desenvolveu uma doença física inexplicável após 9 meses de amargura. A cura só veio quando, em oração, ele pediu a Jesus que tirasse aquele ódio do seu coração sem forçar um perdão que ainda não sentia. Ao liberar o ressentimento, o corpo reagiu, dormiu, comeu e sarou completamente. Perdão é uma chave para a saúde integral. 59. Porque o perdão é tão enfatizado como chave para a cura interior. Enfatiza-se o perdão porque Jesus vinculou explicitamente o perdão divino ao perdão humano. Mateus 6,14-15. Em décadas de ministério, observou-se que a falta de perdão é o bloqueio mais comum à cura. O perdão não é sentimento, mas decisão de abençoar quem nos feriu, liberando a pessoa e a nós mesmos ao julgamento de Deus. Recomenda-se fazer uma lista de todas as pessoas que nos feriram e perdoar nominalmente, mesmo que a reconciliação humana não seja possível ou segura. Cura interior 60. Quais são as 4 principais feridas emocionais que necessitam de cura interior? Rejeição, sentimento de inferioridade, culpa do tipo errado e medos. Essas feridas geralmente têm raízes em experiências passadas e bloqueiam a vida plena. 61. Por que é importante identificar as causas profundas dos problemas emocionais? Porque tratar apenas os sintomas como depressão, ansiedade, dores físicas não produz cura duradoura. É preciso ir às raízes traumas da infância, rejeição, abusos, pecados ancestrais e trazê-las à luz para que Jesus possa curá-las na origem. 62. Quais são as 3 perguntas que Jesus faz antes de curar? As 3 perguntas que Jesus faz antes de curar são: 1. O que você quer que eu faça por você? Marcos 10:51. 2. Você quer ser curado? João 5:6. 3. Você crê que eu posso fazer isso? Mateus 9:28. Essas perguntas ajudam a pessoa a clarificar seu desejo profundo, remover bloqueios interiores como falta de perdão e ativar a fé necessária para o milagre. Sempre se fazem estas perguntas antes de orar por cura. 63. Quais são os 4 problemas emocionais mais comuns que necessitam de cura interior? Os 4 problemas emocionais mais comuns são: 1. Sentimento de rejeição, 2. Sentimento de inferioridade, 3. Sentimento de culpa, 4. Medos infundados. Baseia-se em experiência de décadas ministrando cura interior. Para cada problema, oferece-se versículos bíblicos específicos. Para a rejeição, Isaías 49:15-16. Para a inferioridade, Gênesis 1:27. Para a culpa, Jeremias 31:34. Para medos, as 366 vezes que a Bíblia diz não temas. 64. Porque é necessário encontrar a causa raiz para que haja cura interior eficaz. É necessário encontrar a causa raiz porque tratar apenas os sintomas é como tomar analgésico para uma infecção.
alivia temporariamente, mas não cura a doença. Compara-se o processo ao de um médico, primeiro observa sintomas, depois faz diagnóstico, finalmente descobre a causa. Testemunha-se: não vi ninguém ser curado sem que a causa raiz fosse trazida à luz. Da mesma forma, em todos os casos em que a causa raiz foi trazida à luz e apresentada ao Senhor, a cura aconteceu imediatamente e completamente. 65. O que é a cura interior e por que ela é necessária? A cura interior é um dom do Espírito Santo que trata as causas emocionais e espirituais dos nossos problemas, muitas vezes originadas em feridas do passado, mesmo antes do nosso nascimento. Ela é necessária porque muitos comportamentos negativos, medos, vícios, padrões destrutivos não são fruto apenas de nossas escolhas, mas de traumas ancestrais, influências familiares ou aberturas ao ocultismo. A cura interior liberta essas raízes para que a pessoa viva em plenitude. 66. Quais são as três fontes do mal? As três fontes são nossas próprias ações ou missões, pecado pessoal, 2 feridas e influências recebidas de nossa família e ambiente, traumas emocionais, 3 influências espirituais malignas, práticas ocultas, maldições hereditárias. A cura interior aborda especialmente a segunda e a terceira fontes, que estão além da nossa culpa direta, mas afetam nossa liberdade. 67. Como a oração de cura interior aborda os períodos da concepção, gestação e nascimento, a oração de cura interior leva a pessoa, na presença de Jesus, a perdoar e liberar bênçãos para cada etapa. A concepção, mesmo se fruto de violência ou rejeição, os 9 meses de gestação, inclusive sustos ou rejeição da mãe, e o nascimento, traumas do parto, decepção pelo sexo, etc. Invoca-se a proteção do sangue de Jesus e a intercessão de Maria e São José para curar essas memórias celulares e restaurar a identidade de filho amado de Deus. 68. Quais são os 3 estágios da vida que precisam de cura interior? 1. Genealogia ancestrais. 2. Concepção e gestação, vida no ventre. 3. Infância e adolescência, experiências traumáticas. O Espírito Santo revela causas raiz em cada estágio. 69. Quais são os 3 bloqueios principais para a cura interior? 1. Falta de perdão. 2. Falta de arrependimento. 3. Envolvimento com o ocultismo. Estes impedem que a graça de Deus atue plenamente. 70. Quais são os 3 tipos de pessoas em relação a problemas emocionais? 1. Pessoas sem problemas aparentes como fariseus. 2. Pessoas com todos os problemas possíveis. 3. Maioria com problemas moderados que precisam de tempo para a cura. 71. Porque a cura interior é necessária para o crescimento espiritual. Bloqueios emocionais impedem o crescimento espiritual, físico e relacional. A cura interior liberta a pessoa para viver plenamente no espírito, especialmente nos relacionamentos familiares e matrimoniais. 72. Qual é a importância do tempo em um retiro de cura interior? Problemas sérios precisam de tempo para serem curados. Tempo para ouvir a palavra de Deus, para estar em fraternidade, para encontrar pessoas com dons de cura e, acima de tudo, para estar com Jesus, o curador. 73. Como o caso da jovem suicida no cemitério ilustra a cura interior, uma jovem queria se suicidar por repetir de ano na escola e por maldições familiares. Ao louvar a Deus por sua situação, ela se lembrou de práticas ocultas, arrependeu-se e experimentou o perdão, sendo curada. 74. Como o caso da jovem com ataques epilépticos ilustra as limitações da psiquiatria, uma jovem com ataques diários foi curada em 2 minutos de oração, enquanto a psiquiatria exigiria semanas de sedação. Isso mostra que alguns casos são de libertação, não de doença mental. 75. Como o caso do abraço ensina sobre a cura interior, um homem perturbado pediu apenas um abraço, revelando que sua maior necessidade era o amor paterno que nunca recebeu. Isso mostra que a cura interior muitas vezes vem através do amor e da compaixão, mais do que através de orações dramáticas. 76. Quais são os 4 principais problemas emocionais que bloqueiam a cura interior? São: 1. Sentimento de rejeição, relacionamentos. 2. Sentimento de culpa, relação com Deus. 3. Sentimento de inferioridade, relação consigo mesmo. 4. Sentimento de medos, presente em todos os anteriores. Libertação. 77. Quais são as 3 fontes do mal que afetam as pessoas? Primeira, nós mesmos, nossos pecados pessoais. Segunda, as pessoas ao nosso redor, feridas relacionais. Terceira, o inimigo, ataques espirituais. A cura interior aborda principalmente a segunda fonte, enquanto a libertação foca na terceira. 78.
Como as práticas ocultas abrem portas para o inimigo, práticas como feitiçaria, adivinhação, espiritismo, magia, certas formas de yoga e meditação transcendental, contato com entidades, etc., são pecados de idolatria e superstição que dão legalidade ao inimigo para atuar na vida da pessoa e até em sua linhagem familiar. 79. Qual é a importância da renúncia explícita às práticas ocultas? A renúncia verbal, em nome de Jesus, rompe os pactos e laços invisíveis estabelecidos com o mundo espiritual tenebroso. É um ato de liberdade que fecha as portas abertas e revoga qualquer consagração ou maldição herdada. Sem essa renúncia, a libertação pode ser incompleta. 80. Quais são as três fontes do mal que podem afetar nossa vida? As três fontes do mal são: 1. Eu mesmo, meus próprios pecados; 2. As pessoas ao meu redor, feridas relacionais; 3. Os poderes das trevas, influência demoníaca. Ensina-se que não devemos culpar apenas o demônio, pois muitas vezes somos responsáveis por nossas escolhas ou sofremos com ações de familiares. A libertação eficaz requer lidar com todas as três fontes: arrependimento, fonte 1; perdão, fonte 2; e renúncia, fonte 3. 81. Como distinguir entre opressão demoníaca e possessão demoníaca? Opressão demoníaca é quando o demônio ataca externamente como um ônibus lotado onde todos se empurram, enquanto possessão é quando o demônio entra e controla a pessoa. Estão-se três sinais de possessão: 1. Força sobre-humana; 3. Menos 4. Homens não conseguem conter; 2. Falar línguas nunca aprendidas; 3. Conhecer informações impossíveis de saber. A opressão pode ser resolvida com oração de libertação, enquanto a possessão requer exorcismo sacramental por padre autorizado. 82. Quais são os meios comuns pelos quais o demônio pode atacar uma pessoa? Os meios comuns são: 1. Comida ou bebida amaldiçoada; 2. Música satânica ou de conteúdo violento; 3. Filmes, TV ou internet com conteúdo maligno; 4. Presentes com maldição, especialmente de casamento; 5. Chamadas telefônicas silenciosas, maldições à distância; 6. E-mails com conteúdo maléfico; 7. Objetos religiosos amaldiçoados, imagens, rosários, etc. Recomenda-se sempre abençoar alimentos, presentes e objetos religiosos. 83. Por que práticas como Reiki, bioenergia e yoga podem ser perigosas para cristãos? Práticas como Reiki, bioenergia e yoga podem ser perigosas porque, embora pareçam inofensivas ou terapêuticas, muitas têm raízes em filosofias orientais que contradizem a fé cristã. Alerta-se que estas práticas frequentemente envolvem a abertura a energias não discernidas que podem ser espirituais e não neutras. O cristão deve buscar cura apenas em Jesus, que disse: "Sem mim nada podeis fazer", João 15:5, evitando o sincretismo que dilui a fé. 84. Como distinguir entre doença psicológica e influência demoníaca? Distinguir entre doença psicológica e influência demoníaca requer discernimento espiritual e, às vezes, avaliação profissional. Sinais que sugerem influência demoníaca incluem aversão repentina a objetos sagrados, conhecimento de línguas nunca aprendidas, força física desproporcional e melhora imediata após oração de libertação. Trabalha-se em conjunto com psicólogos católicos, reconhecendo que muitos casos precisam tanto de terapia psicológica quanto de oração de libertação. 85. Porque a renúncia explícita a práticas ocultas é necessária para a libertação completa? A renúncia explícita é necessária porque o demônio opera através de direitos legais adquiridos quando uma pessoa voluntariamente se envolve com o oculto. Ensina-se que mesmo práticas aparentemente inocentes como jogar cartas de tarô por diversão ou consultar horóscopos dão abertura legal ao inimigo. A renúncia verbal em nome de Jesus revoga esses contratos espirituais, fechando portas abertas ao mal. Esta renúncia deve ser específica, nominal e com fé na autoridade de Cristo. 86. Quais são as três formas pelas quais Satanás tenta o homem? Satanás tenta através da tentação jogando com a imaginação, da opressão afligindo áreas da personalidade e da possessão tomando o controle da vontade. Ele ataca progressivamente, começando pela tentação e podendo chegar à opressão. 87. Como o caso do jovem de Goa ilustra o poder da oração de libertação, um jovem viciado em drogas pediu oração e foi completamente liberto após uma simples oração. 6 meses depois, testemunhou que estava livre do vício, mostrando que a oração de libertação pode quebrar hábitos compulsivos de pecado. 88. Qual é a importância de reconhecer os ataques do inimigo em diferentes áreas da vida?
Reconhecer os ataques ajuda a identificar onde Satanás está atuando, nas posses, na vontade, na mente, nas emoções e no corpo. Isso permite direcionar a oração de libertação especificamente para essas áreas, obtendo cura e restauração. 89. Como os três arcanjos simbolizam a vitória sobre o mal, São Gabriel representa a palavra de Deus, espada do Espírito, São Rafael representa o louvor, arma de cura, e São Miguel representa a libertação, oração de proteção. Juntos, mostram como vencer o reino das trevas. 90. Qual é o poder da palavra de Deus na libertação? Um jovem envolvido em ocultismo não teve manifestações violentas durante a oração porque lia a Bíblia diariamente há um ano. Isso mostra que a palavra de Deus tem poder automático de cura e libertação. 91. Como o louvor atua como arma espiritual? O louvor perturba o demônio mais do que a oração de libertação direta. Em um caso, demônios reclamaram que o louvor de pessoas distantes estava atrapalhando, mostrando que o louvor é uma espada poderosa. 92. Quais são os títulos que a Bíblia dá a Satanás? A Bíblia chama Satanás de assassino, destruidor da vida, mentiroso, enganador e inimigo, aquele que quer deliberadamente o mal. Ele age como um leão que ruge, buscando a quem devorar. 93. Qual é o perigo da bioenergia e medicinas alternativas? Um homem com dores inexplicáveis foi a 60 sessões de bioenergia sem melhora. Após oração de libertação, todas as dores desapareceram em 10 minutos, mostrando que essas práticas abrem portas para forças do mal. 94. Como Satanás pode atacar nosso corpo? Ataques podem causar doenças sem explicação médica, como dores de cabeça, estômago ou câncer inexplicáveis. Quando a medicina não encontra a causa, pode ser necessária oração de libertação. 95. Qual é a importância da cura da árvore genealógica? Audições, suicídios, assassinatos ou envolvimento oculto de ancestrais podem afetar gerações presentes. A oração pela cura da árvore genealógica quebra essas influências negativas. 96. Como o testemunho de Rodrigo ilustra a libertação de opressão ancestral? Rodrigo, com ancestrais envolvidos em ocultismo, experimentou reações físicas durante o retiro. Após a oração, foi liberto de opressões que afetavam sua vida religiosa, mostrando a necessidade de cura hereditária. 97. Qual é a chave da vitória sobre o mal? A chave é a oração feita corretamente, em nome de Jesus, sob a autoridade da Igreja, crendo no poder do Espírito Santo e não no próprio poder. Tudo deve ser feito em nome de Jesus. 98. Como a água benta e o sal bento podem ser usados na libertação? Em um caso, água benta fez uma pessoa vomitar carne de porco e cabelos, libertando-a de maldições alimentares. Em outro, sal bento espalhado em um sótão acabou com sons de ratos e cobras causados por maldições. 99. Por que é perigoso esquecer de dizer em nome de Jesus durante a oração de libertação? Esqueceu-se uma vez e o demônio questionou o que você disse antes, mostrando que a autoridade vem somente do nome de Jesus. Sem invocar esse nome, a oração perde poder. Sim, porque a oração de libertação é um processo e não apenas uma oração. Envolve discernimento pelo Espírito Santo, preparação, arrependimento, perdão, renúncia, oração propriamente dita e manutenção da cura. Cada etapa é essencial para a libertação completa. 101. O que acontece quando uma pessoa é libertada, mas não convida Jesus para morar em seu coração? Jesus compara uma casa varrida e vazia, onde o espírito mal pode voltar com outros 7 piores. A libertação só permanece se a pessoa preencher sua vida com Jesus e o Espírito Santo. 102. Como o caso da presidente de um país ilustra a importância da oração por nações, a presidente de um país não católico pediu que se orasse pela cura e libertação de sua nação, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Isso mostra que a batalha espiritual se estende a níveis nacionais. 103. Como a comunhão dos santos auxilia na cura e libertação? A intercessão de Nossa Senhora, anjos, santos e até almas do purgatório formam um exército espiritual que combate ao lado dos fiéis. Sempre se termina as orações pedindo essa intercessão. 104. Qual é o poder dos sacramentais como água benta e sal bento? Em um caso, sal bento espalhado em um sótão acabou com sons de ratos e cobras causados por maldições. Em outro, água benta fez uma pessoa vomitar carne de porco enfeitiçada, libertando-a de opressões. 105. Por que é essencial fazer tudo em nome de Jesus? Esqueceu-se uma vez de dizer em nome de Jesus e o demônio questionou. A autoridade vem somente desse nome, e sem ele a oração perde eficácia. Toda glória deve ser dada a Jesus, não ao ministro. 106.
Porque a renovação carismática rejeita a crença na reencarnação? A reencarnação é sedução de Satanás, enquanto o cristianismo crê na encarnação de Jesus e no renascimento pelo Espírito Santo apenas uma vez. A reencarnação nega a unicidade da vida e a ressurreição final. 107. Qual é a oração de libertação contra ideias reencarnacionistas? Eu renuncio a todas as ideias de reencarnação, creio na encarnação do Filho de Deus que se fez carne, creio na ressurreição e que terei um corpo glorioso como o de Jesus. 108. Como oraram pela libertação dessas influências? Oração conjunta invocando o Espírito Santo para libertar mentes e corações de ideias reencarnacionistas, com imposição de mãos e renúncia explícita a essas crenças. 109. Porque Herodes temia que Jesus fosse João Batista reencarnado? Herodes, supersticioso, temia que João Batista tivesse voltado à vida em Jesus, pois ele mandara decapitar João. Isso reflete crenças reencarnacionistas da época, que a igreja rejeita. 110. Qual é a diferença entre reencarnação e encarnação? Encarnação é crença em múltiplas vidas, sedução satânica. Encarnação é o Filho de Deus feito homem uma vez, permitindo o nosso renascimento espiritual único pelo Espírito Santo. 111. Como a oração de libertação rejeita a reencarnação, oração renunciando a todas as ideias reencarnacionistas e professando fé na encarnação de Jesus, na ressurreição e no corpo glorioso que teremos, não em múltiplas vidas. 112. Qual é o perigo das práticas ocultas? Práticas como quiromancia, astrologia, bioenergia ou feitiçaria abrem portas para demônios que podem causar doenças, insônia e destruição familiar. Só Jesus oferece cura verdadeira. 113. Como o caso da menina que não admitia ter problemas ilustra a necessidade de honestidade. Uma menina com problemas emocionais insistia que não tinha problemas e durante a oração perdeu a voz como Zacarias. Só quando escreveu sim, tem um problema recuperou a voz, mostrando que a cura exige reconhecimento da necessidade. 114. Como o caso das 3 crianças com maldição familiar ilustra a cura da árvore genealógica. 3 filhos fugiam de casa aos 10 anos e tentavam suicídio aos 15 por maldição da cunhada. A oração quebrou a maldição e o pai pedindo perdão ao filho foi crucial para a libertação. 115. Qual é o testemunho de Lina sobre práticas ocultas? Lina, ex-mãe pequena de Candomblé, testemunhou que só foi liberta quando se arrependeu profundamente de trabalhos feitos, incluindo causar mortes. A libertação veio com arrependimento sincero. 116. Como o caso do jovem com tendências suicidas familiares ilustra a batalha espiritual, 3 filhos da mesma família tentavam suicídio aos 15 anos. A oração quebrou a maldição, e o pai pedindo perdão ao filho foi crucial, mostrando que a humildade vence Satanás. Família e casamento 117. Como as feridas da árvore genealógica afetam a família? Pecados, maldições, pactos, abortos, suicídios, violências e envolvimentos ocultos dos ancestrais podem gerar padrões de doença, fracasso, vícios e problemas relacionais nas gerações seguintes. A cura da árvore familiar quebra essas amarras espirituais. 118. Que se ensina sobre o perdão na família? O perdão é essencial para a cura dos relacionamentos familiares. É preciso perdoar os pais, cônjuges, filhos e ancestrais e também pedir perdão. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão que liberta tanto o ofendido quanto o ofensor. 119. Como a bênção parental pode impactar os filhos? A bênção dos pais tem poder espiritual para proteger, guiar e prosperar os filhos. Inversamente, palavras de maldição, rejeição ou desprezo dos pais podem causar feridas profundas de inferioridade e autossabotagem. A cura vem quando os pais abençoam e os filhos perdoam. 120. Porque o demônio ataca especialmente o casamento e a família nos dias atuais. O demônio ataca especialmente o casamento e a família porque sabe que destruindo a família, destrói a sociedade e a igreja. Identifica-se 2 ataques principais. 1. Alcoolismo destruindo relacionamentos conjugais. 2. Aborto destruindo a vida no ventre. Cita-se que o trabalho maior de Satanás nos dias de hoje é destruir todos os casamentos e assim destruir a vida familiar. A família é a igreja doméstica e alvo prioritário do inimigo. 121. Como a cura da árvore genealógica é importante para a saúde familiar, a cura da árvore genealógica é importante porque pecados e maldições podem passar através das gerações. Êxodo 25.
Ensina-se a orar retroativamente pelos antepassados, especialmente em casos de suicídio, aborto, assassinato, práticas ocultas ou satânicas, adesão a seitas ou religiões falsas. A missa é o meio mais poderoso para esta cura, pois na oração eucarística pedimos: lembrai-vos dos que partiram desta vida, trazei-os à luz da vossa presença. 122. Qual é o papel da oração conjugal na proteção da família? A oração conjugal protege a família, criando um escudo espiritual contra ataques. Recomenda-se que os casais orem juntos diariamente, mesmo que brevemente, invocando o sangue de Jesus sobre o lar, os filhos e o relacionamento. Cita-se o caso de um casal onde o marido orava especificamente pela esposa durante 19 anos de enfermidade, até que a cura completa veio quando ambos perseveraram em oração unida. 123. Qual é o plano de Deus para o casamento e a família? O plano de Deus é que o casamento e a família sejam um reflexo da vida trinitária, uma comunidade de amor. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, Gênesis 1:27, e ordenou que enchessem a terra, formando famílias que sejam santuários de amor, respeito mútuo, confiança e cuidado. 124. Como o inimigo tenta destruir o casamento e a família? O inimigo tenta destruir o casamento e a família através da desconfiança entre o casal e da inveja entre irmãos, como fez com Adão e Eva e seus filhos. Hoje, ataca também por meio do alcoolismo, do abuso sexual infantil, da pornografia, da infidelidade e de maldições herdadas da árvore familiar. 125. Como os pais podem proteger seus filhos dos ataques do mal? Os pais podem proteger seus filhos sendo presentes, conquistando sua confiança para que contem tudo, supervisionando suas companhias e os alimentos que recebem e abençoando sempre o que comem e bebem. A mãe de um sacerdote não deixava os filhos saírem com estranhos e sempre abençoava a comida, mostrando sabedoria prática. 126. Como a oração pode curar traumas do ventre materno? O bebê no ventre é profundamente ligado à mãe. Se a mãe sofre sustos, desejos de aborto, rejeição ou tristeza durante a gravidez, o bebê pode carregar marcas emocionais. A oração retrospectiva pela cura dos 9 meses no ventre, como no caso do bebê que não dormia, pode liberar a criança de traumas pré-natais. 127. Qual é a importância de perdoar os pais para a cura emocional? Muitas doenças emocionais, medos, inseguranças, comportamentos autodestrutivos têm raiz em mágoas não resolvidas com os pais, mesmo que já tenham falecido. A menina possuída foi liberta quando perdoou os pais que a abandonaram. O perdão não justifica o erro, mas liberta a pessoa do veneno do ressentimento. 128. Como a oração de cura pode transformar um jovem problemático? O jovem que batia a cabeça e queria suicidar-se foi curado quando 1. Renunciou às práticas ocultas da mãe feitiçaria, 2. Perdoou o irmão que o amaldiçoou, 3. Recebeu água benta como sinal do Espírito Santo. A cura interior, perdão e a libertação renúncia prepararam um caminho para uma transformação total, tornando-o evangelizador. 129. Como a desconfiança no casamento pode ter raízes em traumas de infância? O marido desconfiado da esposa descobriu, através da oração de cura interior, que sua desconfiança vinha de ter visto, aos 4 anos, a mãe cometendo adultério. Ele transferia inconscientemente para a esposa a desconfiança que sentia pela mãe. A cura do trauma infantil restaurou a confiança no casamento. Ocultismo e Satanás 130. Porque a superstição e a religiosidade excessiva são perigosas? Porque desviam a confiança de Jesus para objetos, rituais ou pessoas, abrindo portas para o engano do inimigo. A superstição é uma forma de idolatria, e a religiosidade excessiva supera a espiritualidade pode ser um espírito de farisaísmo que impede a verdadeira humildade e obediência. 131. Como o inimigo se disfarça para enganar as pessoas? Satanás se apresenta como anjo de luz 2 Coríntios 11:14, oferecendo conhecimento, poder, prazer ou soluções rápidas através de práticas aparentemente inofensivas como certas medicinas alternativas, leituras de mão, horóscopos, etc. Seu objetivo é afastar a pessoa da confiança em Deus. 132. Qual é a diferença entre uma curiosidade malsã e a revelação do Espírito Santo? A curiosidade malsã busca conhecer o futuro ou segundos ocultos para controlar a vida, e vem do inimigo. A revelação do Espírito Santo só mostra o que é necessário para a salvação, cura e libertação, e sempre leva a um maior amor, perdão e dependência de Deus. 133.
Porque práticas ocultas abrem portas para opressão maligna? Práticas ocultas, feitiçaria, espiritismo, magia, adivinhação, etc. Envolvem invocar espíritos que não são de Deus, quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esses espíritos são demônios que, uma vez convidados, ganham direito legal de oprimir a pessoa e sua família, causando doenças, perturbações e maldições hereditárias. A libertação exige renúncia explícita a todas essas práticas. 134. Como a história da jovem possessa de Goa mostra a relação entre trauma e opressão, a jovem de Goa, após o assassinato da mãe pelo pai alcoólatra, sofreu um trauma tão profundo, rejeição, abandono, que abriu uma ferida emocional. Buscando paz, frequentou um templo hindu e sentava-se diante de um guru. Esse vazio emocional e a abertura a um centro de paz não cristão deram legalidade a um espírito de opressão que a levou a tentar suicídio. A cura veio com a renúncia ao ocultismo, o perdão ao Pai e a experiência do amor de Jesus na Eucaristia. 135. Qual a diferença entre tentação, opressão e possessão demoníaca? Tentação é sugestão interior para pecar, comum a todos. Opressão é influência externa que causa perturbações físicas, emocionais ou mentais, medos irracionais, doenças sem causa médica, acidentes repetitivos. Possessão é o controle parcial ou total da pessoa por um ou mais demônios, com perda de consciência, aversão ao sagrado, força sobre-humana, conhecimento de coisas ocultas. A opressão muitas vezes precede a possessão. Ambas exigem oração de libertação. 136. Quais são as três áreas que o inimigo ataca na pessoa? O inimigo ataca uma vontade através de hábitos compulsivos, drogas, álcool, jogo. 2. A mente através de seitas, ideologias e nova era. 3. As emoções através de desconfiança, inveja, medo e tristeza. A libertação deve abordar cada área específica com orações direcionadas. 137. Porque a bênção dos alimentos é importante para a proteção espiritual, o inimigo pode usar alimentos e bebidas para lançar maldições, como no caso da mulher que bebeu um refrigerante enfeitiçado e ficou com dores inexplicáveis por anos. A mãe de um sacerdote ensinava sempre a abençoar o que se come e bebe, pois a bênção invoca a proteção de Deus e neutraliza qualquer mal. 138. Como os objetos religiosos podem ser usados para o mal e como se proteger? Objetos religiosos, crucifixos, imagens, terços podem ser consagrados a Satanás e usados para lançar maldições sobre famílias, como no caso da estátua do Sagrado Coração que causou discórdia. A proteção está em fazer benzer todos os objetos religiosos por um padre e renunciar a qualquer maldição neles colocada. A bênção sacerdotal restaura a finalidade sagrada do objeto. Outro 139. Qual é o segredo da cura e libertação segundo Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo é colocar Deus em primeiro lugar, buscar a cura espiritual e emocional, e então as curas físicas, matrimoniais e financeiras virão como consequência. 140. Como a oração de cura interior deve ser feita? Primeiro, identificar as causas profundas sob a luz do Espírito Santo. Segundo, remover os bloqueios, falta de perdão, falta de arrependimento, envolvimentos ocultos. Terceiro, invocar Jesus para caminhar pela vida da pessoa e curar cada ferida específica, louvando e agradecendo em cada etapa. 141. Por que testemunhar as curas recebidas é importante? Porque o testemunho glorifica a Deus, confunde o acusador. Apocalipse 12:11, fortalece a fé de quem ouve e consolida a cura na vida de quem testemunha. É um ato de obediência a Jesus, que mandou o curado contar o que Deus fez. 142. Qual é o significado do versículo João 3,16? João 3,16 é o versículo mais importante da Bíblia, resumindo todo o Evangelho. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Destacam-se 6 aspectos: 1. Quem é Deus amor. 2. A quem Deus ama o mundo inteiro, mesmo pecadores. 3. Como Deus mostra amor dando o seu Filho. 4. Para que Jesus veio para que não pereçamos. 5. Como receber a salvação crer. 6. Resultado vida eterna. Este versículo fundamenta o ministério mundial. 143. Porque a oração em línguas é chamada de dom estratégico para os tempos atuais. A oração em línguas é chamada de dom estratégico porque permite orar quando não sabemos como orar. Romanos 8:26.
2 edifica a pessoa que ora 1 Coríntios 14, 4. 3 é uma oração perfeita segundo a vontade de Deus. 4 fortalece contra ataques espirituais Efésios 6, 18. 5 foi essencial na igreja primitiva Atos 2, 4. 10, 46. 19, 6. Testemunha-se que este dom foi crucial em momentos críticos de ministério quando não se sabia como orar em situações difíceis. 144. Qual é a importância do louvor na vida espiritual? O louvor é importante porque coloca Deus no centro, Salmo 22, 3. 2 é arma poderosa contra o inimigo, 2 Crônicas 20, 21-22. 3 cria atmosfera para milagres, Atos 16, 25-26. 4 expressa gratidão em todas as circunstâncias, 1 Tessalonicenses 5, 18. Ensina-se que o louvor não depende das circunstâncias, mas da decisão de crer que Deus é bom mesmo quando tudo parece ruim. Recomenda-se começar cada dia com louvor, especialmente quando não se tem vontade. 145. Como entender os gritos e manifestações durante as orações de libertação? Os gritos e manifestações durante orações de libertação podem ser uma expressão de dor emocional profunda, feridas sendo curadas. 2 manifestações demoníacas, quando o demônio se manifesta. 3 respostas físicas à ação do Espírito Santo. Ensina-se a não interromper precipitadamente, mas discernir a origem. Se for dor emocional, permitir a expressão como Jesus permitiu que Lázaro chorasse. Se for demoníaco, continuar a oração com autoridade. O objetivo final é libertação e cura, não espetáculo. 146. Qual é a mensagem central em todos os ensinamentos? A mensagem central é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13,8. Ele continua a curar, libertar e salvar através de sua igreja quando cremos e nos abrimos ao seu poder. A Trindade, Pai por nós, Jesus conosco, Espírito Santo em nós, age integralmente, perdoando pecados, cura espiritual, sarando feridas, cura interior, expulsando demônios, libertação e dando vida nova, batismo no Espírito. Tudo começa com o arrependimento e o louvor. 147. Qual é o papel do louvor na batalha espiritual? O louvor, especialmente na dificuldade, é uma arma poderosa porque muda o foco, deixa de olhar o problema e olha para Deus. 2 desafia o inimigo. Satanás não suporta a adoração a Jesus. 3 libera a fé. Ao agradecer antecipadamente, cremos que já recebemos. 4 abre o céu. O louvor atrai a presença de Deus. Salmo 22,3. A esposa possessa só foi liberta quando aceitou louvar a Deus mesmo se o marido fosse preso. 148. Como devemos responder ao chamado de Jesus hoje? Devemos responder como Maria: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Isso implica: 1. Ouvir a palavra, estudar a Bíblia. 2. Receber o Espírito, orar em línguas, buscar os dons. 3. Aceitar a cruz, oferecer sofrimentos. 4. Servir os irmãos, evangelizar com obras e palavras. 5. Interceder, como Maria no cenáculo. Assim, seremos discípulos missionários como os apóstolos. 149. Qual é a relação entre cura e evangelização? A cura física, emocional, libertação não é fim em si mesma, mas sinal do reino que atrai as pessoas para Jesus. Como no tempo de Jesus, as curas autenticam a pregação e abrem corações para a conversão. A evangelização sem compaixão pelos sofrimentos é estéril, a cura sem anúncio de Jesus é incompleta. Ambas devem andar juntas, como Jesus fez, anunciava a boa nova e curava. Lucas 9,11. 150. Como o testemunho da menina curada da cegueira ilustra a evangelização, a menina curada da cegueira congênita deu um testemunho teologicamente perfeito com 3 frases. 1. Eu estava doente e reconheceu o problema. 2. Um padre rezou por mim e sentiu o amor e o poder de Jesus, reconheceu a fonte. 3. Fui curada pela minha fé nele, reconheceu a importância da abertura pessoal. Seu testemunho, simples e direto, convenceu teólogos e seminaristas mais que muitos sermões. O testemunho pessoal é a evangelização mais eficaz. 151. Porque a renovação carismática é acusada de só rezar, e qual a resposta? Alguns criticam a RCC por focar em oração e descuidar da ação social. Responde-se: não há trabalho social maior do que trazer uma experiência de cura plena que transforma a pessoa por dentro. Dar esmola sem mudar o coração é paliativo. Levar a pessoa a encontrar Jesus cura as raízes do ódio, vício e desespero, gerando transformação social autêntica. A oração gera caridade. 152. Qual é a contribuição para a renovação carismática católica?
Foi vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas Católicos e coordenador mundial do Ministério de Cura e Libertação pela Renovação Carismática. Fundou o Instituto Bíblico Carismático Católico em 1979, formando leigos em escrituras, e pregou em mais de 70 países, integrando a cura interior e a libertação como partes essenciais da vida cristã. 153. Como se entende a relação entre cura interior e libertação? Ensina-se que a cura interior precede a libertação, enfatizando a necessidade de arrependimento, perdão e renúncia ao oculto. Para ele, a cura interior remove bloqueios emocionais e espirituais, abrindo caminho para a libertação de opressões demoníacas e a restauração integral da pessoa. 154. Qual era a visão sobre o sofrimento humano? Via o sofrimento não como punição divina, mas como oportunidade de união com a cruz de Cristo. Rejeitava a autopiedade e promovia a aceitação do sofrimento como forma de louvor a Deus, baseando-se em Mateus 6,33. 155. Qual é a centralidade da mensagem do Evangelho? A centralidade é ver Jesus tanto no sofrimento quanto na glória, seguindo o exemplo da semente que deve morrer para dar fruto. O cristão deve buscar o Cristo crucificado e ressuscitado, reconhecendo que só em Jesus há salvação, cura e libertação. 156. Porque a humildade e o arrependimento são essenciais para a cura? Deus faz morada no coração do homem humilde e arrependido, resistindo ao orgulho. A cura só é possível quando reconhecemos nossa necessidade de Deus e nos arrependemos de querer ser como Deus, como fez Adão. 157. Quais são as 3 fontes do mal no mundo? As 3 fontes são: 1. O pecado da desobediência humana, baseado no orgulho. 2. A influência do mundo, ou seja, a pressão das pessoas más ao redor. 3. O mal personificado em Satanás, que empurra as pessoas para o erro. 158. Quais são as motivações erradas para seguir Jesus? Alguns buscam Jesus para encontrar falhas em seus ensinamentos, outros por curiosidade ou para ver espetáculos, e muitos apenas para satisfazer necessidades imediatas, sem desejo real de mudança de vida. 159. Como podemos dar continuidade à cura interior após um retiro? Podemos continuar através da fé e do perdão, conforme Marcos 11:23-25. Acreditar que Deus já respondeu à oração e manter um coração livre de ressentimento são chaves para manter a cura. 160. Qual é o propósito da meditação cristã? A meditação cristã não é um eu vazio, mas uma oração do eu mais íntimo que reconhece a onipotência de Deus. Envolve relaxar, fechar os olhos e lembrar a vida desde os primeiros momentos, permitindo que o Espírito Santo revele o que precisa de cura. 161. Por que é importante conhecer as causas raiz dos problemas emocionais? Conhecer as causas raiz permite direcionar a oração ao ponto exato que precisa de cura, aumenta a gratidão a Deus e segue o princípio médico de atacar a doença, não apenas os sintomas. 162. Qual é a diferença entre evangelização e aprofundamento catequese? Evangelização querigma é pregação para conversão, recorrendo à emoção, enquanto aprofundamento didaque é ensino para discipulado, envolvendo reflexão e inteligência. O primeiro leva à conversão, o segundo aprofunda a vida no espírito. 163. Como um arcebispo confirmou o Ministério de Cura e Libertação, o arcebispo de Palmas disse que o Ministério de Cura e Libertação está trazendo um tremendo bem para a Igreja Católica, validando como parte da missão da Igreja. 164. Quais são as 3 tentações de Satanás hoje? 1. Busca do prazer, vícios, sexualidade desordenada. 2. Desejo de posses, consumismo, globalização. 3. Busca de poder, controle sobre outros, autoritarismo. Jesus oferece paz, pobreza e submissão. 165. Quem é um especialista em forças ocultas e qual sua importância no ministério? Uma especialista em forças ocultas, secretária da Associação Internacional dos Exorcistas e ajudou a fundar casas de recuperação para drogados na Índia. Ela é uma das maiores autoridades em seitas e movimentos religiosos perigosos. 166. Porque a proclamação da Palavra de Deus é fundamental para a evangelização? A proclamação da Palavra de Deus é fundamental porque é a principal ferramenta para a evangelização. Como um soldado não vai à guerra sem arma, o cristão não pode evangelizar sem conhecer a Bíblia. A Palavra de Deus é viva e eficaz e, quando é anunciada com fé, produz conversão e transformação,
como aconteceu com o jovem viciado que ouviu uma frase bíblica e mudou de vida. 167. Quais são as 4 maneiras de evangelizar mencionadas? As 4 maneiras são: 1. Proclamar a boa nova através da pregação. 2. Dar testemunho pessoal. 3. Distribuir literatura cristã, fitas, CDS e DVDs. 4. Convidar pessoas para encontros e retiros. A mais simples é convidar alguém para um encontro onde possa ouvir a palavra de Deus. 168. Como uma fita cassete pode transformar uma vida? Uma fita cassete com pregações da renovação carismática transformou a vida de um homem rico durante uma viagem de trem. Ao ouvir a palavra de Deus, sua vida mudou completamente. Ele se ajoelhou e entregou sua vida a Jesus, tornando-se depois um grande evangelizador na Índia e em outros países. Isso mostra o poder da palavra mesmo através de meios simples. 169. Que a história do bispo da Malásia ensina sobre a transformação pessoal? O bispo que estava prestes a renunciar fez uma confissão profunda, prostrado aos pés de um sacerdote. Depois disso, ele se tornou um discípulo, passou horas diárias em oração e meditação da palavra e transformou toda a sua diocese através de seminários de vida no Espírito. Isso mostra que quando um líder busca primeiro o reino de Deus, toda uma região pode ser renovada. 170. Porque a oração tem uma dupla dimensão para o cristão? A oração tem uma dimensão pessoal, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo, e uma dimensão comunitária onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Precisamos do momento íntimo com Deus, mas também da oração com o cônjuge, com a família e com os irmãos na fé, pois Jesus prometeu estar presente nessa união. 171. O que a história da mulher com dores inexplicáveis ensina sobre a oração eficaz? A mulher sofria há anos com dores que os médicos não conseguiam diagnosticar nem curar. Quando se perguntou pelo Espírito Santo quando começou, e o que aconteceu nessa época? Ela lembrou que as dores começaram após beber um refrigerante oferecido por uma amiga. A oração específica de libertação da maldição naquela bebida e a bênção da água trouxeram cura instantânea. Isso mostra que a oração deve ser dirigida à causa raiz, não apenas aos sintomas. 172. Como a oração pelos ancestrais é importante para a cura familiar. Muitos problemas familiares têm raízes em eventos da árvore genealógica, como abortos, suicídios, mortes violentas ou práticas ocultas. A oração específica por esses antepassados quebra amarras espirituais que afetam as gerações atuais. A missa oferecida por eles e a consagração da família a Jesus trazem libertação. 173. Quais são os 3 passos para seguir Jesus como discípulo? Primeiro, arrepender-se e livrar-se dos obstáculos que ocupam o lugar de Deus: riquezas, vícios, ídolos. Segundo, seguir Jesus fazendo dele o centro da vida. Terceiro, receber o Espírito Santo, que nos faz nascer de novo e nos dá poder para testemunhar. Esses 3 passos correspondem a buscar a verdade Jesus, o caminho, segui-lo e a vida Espírito Santo. 174. Como a história de Joseph Shi ilustra a transformação pela renovação carismática? Joseph Shi era um dos 6 membros desanimados de um grupo de oração que ia fechar. Após uma noite de oração com sacerdote e arrependimento, perdão, renúncia e invocação do Espírito Santo, o grupo reviveu e começou a evangelizar toda a diocese da Malásia. Joseph se tornou o líder internacional da RCC, mostrando que quando pequenos grupos se abrem ao Espírito, toda uma região pode ser renovada. 175. Que significa: se tiveres fé, dirás a esta montanha: levanta-te e lança-te no mar. Marcos 11,23. Mover montanhas é uma expressão hebraica para resolver problemas humanamente impossíveis. Jesus ensina que, com a fé que recebemos no batismo no Espírito, podemos ordenar, em seu nome, que obstáculos, doenças, dívidas, vícios, maldições sejam removidos. A fé autêntica não duvida no coração e crê que já recebeu. Marcos 11,24. O exemplo da figueira amaldiçoada mostra que a fé age com autoridade. 176. Quais são as 2 condições para a oração eficaz? Segundo Marcos 11,22-25, as 2 condições são: fé com louvor, agradecer a Deus antecipadamente pelo milagre, mesmo antes de vê-lo. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebestes, e ser-vos-á dado. V.24. 2. Perdão com compaixão, perdoar de coração a quem nos ofendeu quando estiveres orando. Perdoai. V.25. A fé ativa o poder de Deus. O perdão remove o bloqueio que impede a graça. 177.
Como a história da pedra nos rins ilustra a fé que move montanhas. Um sacerdote, com dor intensa de pedra nos rins, lembrou-se de Marcos 11,23. Em vez de apenas pedir a cura, ordenou com fé: em nome de Jesus, ordeno que esta pedra saia do meu rim agora. A dor cessou e, no exame seguinte, a pedra havia desaparecido. A fé que move montanhas age com a autoridade do nome de Jesus, não apenas com pedidos, mas com decreto no Espírito, apoiado no louvor e no perdão. 178. Porque Maria é chamada de mulher da palavra. Maria é a mulher da palavra porque toda sua vida se baseou na escuta e na prática da palavra de Deus. Isabel a elogiou. Bem-aventurada aquela que acreditou. Lucas 1,45. Jesus disse que sua mãe é bem-aventurada não apenas por tê-lo gerado, mas por ouvir a palavra e guardá-la. Lucas 11,28. Em Caná, ela orienta: fazei tudo o que ele vos disser. João 2,5. A verdadeira devoção a Maria nos leva a amar a Bíblia. 179. Como Maria é modelo de mulher do Espírito e da cruz. Maria é modelo do Espírito porque foi cheia do Espírito Santo desde a encarnação. Lucas 1,35 e esteve com os apóstolos no cenáculo aguardando o Pentecostes. Atos 1,14. É modelo da cruz porque aceitou sofrer com Jesus, na dúvida de José, no parto em Belém, na fuga para o Egito, na perda do menino no templo ao pé da cruz. Ela ensina que o discípulo deve ser mulher, homem do espírito, oração e da cruz, aceitação do sofrimento redentor. 180. O que a experiência da mãe de um sacerdote ensina sobre a oração de intercessão? A mãe de um sacerdote, mesmo idosa e doente, passava os dias rezando o terço por seu filho e seu ministério. Quando morreu, ele percebeu que a força de seu apostolado vinha das orações dela. Isso ilustra que a intercessão dos pais, especialmente das mães, é um poder invisível que sustenta a obra de Deus. Maria, como mãe espiritual, intercede assim por todos os filhos. 181. Por que precisamos de cura para nossos ancestrais? Precisamos de cura para nossos ancestrais porque as consequências do pecado, o pecado original e as maldições hereditárias podem afetar as gerações seguintes. Êxodo 20,5. Doenças físicas, emocionais e espirituais podem ter raízes em traumas familiares, suicídios, abortos, práticas ocultas ou mortes violentas na linhagem. A oração de cura da árvore genealógica quebra essas amarras e libera a bênção para as gerações futuras. 182. Como orar pela cura da árvore genealógica? Propõe-se uma oração que 1. Perdoa os ancestrais por seus pecados e feridas causadas. 2. Renuncia a toda a prática oculta, maldição ou pacto feito por eles. 3. Reclama a proteção do sangue de Jesus sobre a linhagem. 4. Abençoa a cada geração, desde Adão até os pais atuais. 5. Pede que os ancestrais recebam a salvação se já morreram e a libertação se ainda vivos. Essa oração é feita com fé, durante a Eucaristia especialmente. 183. Que tipos de eventos na linhagem exigem cura específica? Eventos como suicídio, aborto, morte violenta ou repentina, doenças mentais, possessão demoníaca, envolvimento com maçonaria, espiritismo, feitiçaria, maldições proferidas. Você nunca vai casar, todos os seus filhos serão rebeldes, venda de herança por fraude, escravidão, etc. Essas portas abertas ao maligno podem oprimir os descendentes até a terceira e quarta geração, até serem fechadas pela oração de renúncia e libertação. 184. Porque o nome de Jesus tem poder sobre todo o mal? Porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. O nome de Jesus representa toda a autoridade do céu. Quando invocado com fé, demônios fogem, doenças curam, situações impossíveis se resolvem. O caso do homem com a perna paralisada mostra que a palavra Jesus traz salvação integral. 185. Como a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar opera milagres? Fred buscou primeiro o reino, confissão, perdão, renúncia e recebeu todas as demais coisas sem pedir: cura física do joelho, recuperação do emprego com aumento salarial e reconciliação matrimonial. Mateus 6,33 é a chave. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de tudo o resto: saúde, finanças, família. 186. O que a transformação do bispo da Malásia ensina sobre liderança espiritual? O bispo desanimado que se prostrou em confissão tornou-se discípulo, dedicando horas diárias à oração e à palavra. Depois, com uma equipe, evangelizou toda a sua diocese, transformando prostituição, drogas e violência em vocações e fervor.
Líderes renovados pelo Espírito renovam suas comunidades. 187. Porque Maria é modelo do discípulo. Maria é modelo porque, um, é mulher da palavra, faça-se em mim segundo tua palavra. 2, se é mulher do Espírito, o Espírito Santo virá sobre ti. 3, se é mulher da cruz, esteve ao pé da cruz. O verdadeiro devoto de Maria lê a Bíblia diariamente, é batizado no Espírito e persevera nas provações. 188. Como a aparição de Maria no Haiti manifestou a divina misericórdia? No Haiti, país dominado pelo Vodou, durante uma oração de libertação da terra, 60.000 pessoas viram Maria aparecer numa árvore. Uma menina cega de nascença recuperou a vista. A aparição ocorreu no Domingo da Divina Misericórdia, mostrando que Maria sempre aponta para Jesus, fonte de misericórdia. 189. Como a intercessão de Maria opera curas impossíveis. O menino que batia a cabeça quando via luzes foi curado quando se consagrou caso a Maria, Mãe das Dores e Mãe da Misericórdia. A oração foi: Maria, tu és mulher e mãe, compreendes a dor desta mãe. Entrego-te este menino. Imediatamente o menino foi curado e tornou-se depois doutor em física nuclear. Maria intercede com o poder materno. Este manual é um complemento prático ao material de catequese. Instruções para uso 1. Reserve um tempo tranquilo para reflexão, pelo menos 2 horas. 2. Ore antes de começar, pedindo ao Espírito Santo que ilumine sua memória e consciência. 3. Responda com sinceridade, sem pressa. 4. Anote suas respostas em um caderno pessoal, não neste arquivo. 5. Após completar, reflita sobre os padrões que surgirem e identifique áreas que necessitam de cura interior e libertação. Parte 1. Autoexame espiritual. Relacionamento com Deus 1. Como você descreveria seu relacionamento atual com Deus? Íntimo, distante, medo ou amor? 2. Você busca primeiro o reino de Deus em suas decisões diárias, CMT 633. Em quais áreas sim, em quais não? 3. Com que frequência você ora? Sua oração é apenas de pedidos ou inclui louvor, ação de graças e escuta? 4. Você já experimentou o batismo no Espírito Santo? Como isso transformou sua vida? 5. Qual é o maior obstáculo que impede você de se aproximar mais de Deus? Vida sacramental 6. Com que frequência você participa da Eucaristia? Você a recebe com fé na cura que ela traz? 7. Quando foi sua última confissão sacramental? Há pecados que você evita confessar por vergonha? 8. Você já recebeu a unção dos enfermos em momentos de necessidade física ou espiritual? Glória. Como você vive os sacramentos em sua vida diária? São apenas rituais ou encontros vivos com Cristo? Conhecimento da fé 10. Você lê a Bíblia regularmente? Qual foi a última passagem que meditou? 1. Você conhece os ensinamentos básicos da fé católica sobre a Trindade, Jesus, Espírito Santo, Igreja? 12. Há alguma dúvida doutrinal que o perturba? Já buscou esclarecimento com um padre ou material confiável? Parte 2. Cura interior e identificação de feridas emocionais. Feridas da rejeição, abandono 13. Em que momentos da vida você se sentiu rejeitado ou abandonado? Infância, adolescência, vida adulta 14. Como essas experiências afetam seus relacionamentos atuais? Medo de intimidade, ciúmes excessivo, isolamento 15. Você consegue perdoar as pessoas que o rejeitaram? Alguém que ainda guarda ressentimento. Sentimento de culpa 16. Há pecados do passado que ainda o atormentam, mesmo após a confissão? 17. Você diferencia entre culpa saudável que leva ao arrependimento e culpa doentia que paralisa? 18. Há situações em que você se sente culpado sem motivo real? Qual a origem desse sentimento? Sentimento de inferioridade 19. Em quais áreas da vida você se sente inferior? Intelectual, social, espiritual, profissional 20. Esses sentimentos vêm de comparações com outras pessoas ou de expectativas não realizadas? 21. Como o sentimento de inferioridade afeta suas decisões e relacionamentos? Medos e inseguranças 22. Quais são seus maiores medos atuais? Medo da morte, do fracasso, da solidão, da doença 23. Esses medos têm base real ou são amplificados por experiências passadas? 24. Como você lida com a insegurança em momentos de crise? Parte 3. Libertação e identificação de aberturas ao oculto. Práticas ocultas e nova era 25. Você já se envolveu com cartomancia, tarot, horóscopo, jogo de Ouija, espiritismo, Reiki, bioenergia, meditação transcendental, yoga com fins espirituais? 26. Se sim, quando? Com que frequência? Renunciou explicitamente a essas práticas em nome de Jesus? 27. Possui em casa objetos de práticas ocultas ou de outras religiões?
Estatuetas, amuletos, livros 28. Já frequentou centros espíritas, terreiros ou participou de rituais de outras religiões. Audições hereditárias e árvore genealógica 29. Há na sua família histórias de suicídio, aborto, morte violenta, alcoolismo, vícios, doenças mentais? 30. Seus antepassados foram envolvidos com maçonaria, espiritismo, feitiçaria, seitas? 31. Há padrões repetitivos em sua família? Divórcios, doenças específicas, fracassos financeiros 32. Você já orou especificamente pela cura da sua árvore genealógica. Objetos e presentes 33. Você possui objetos religiosos, crucifixos, imagens, terços que não foram benzidos. 34. Recebeu presentes de pessoas que praticam ocultismo ou de religiões não cristãs. O que fez com eles? 35. Há em sua casa objetos que causam desconforto ou que foram adquiridos em circunstâncias duvidosas. Parte 4. Vida familiar e relacional. Relacionamentos familiares 36. Como é seu relacionamento com seus pais? Há perdão necessário por feridas da infância ou juventude? 37. Se tem filhos, como os abençoa e protege espiritualmente? 38. Há conflitos não resolvidos com irmãos, cônjuge ou outros familiares. 39. Sua família ora junta. Como vivem a fé no dia a dia? Casamento e sexualidade 40. Se é casado, como vive a fidelidade e o amor matrimonial? Há ressentimentos não resolvidos? 41. Sua sexualidade está em conformidade com os ensinamentos da igreja? Há práticas que precisam de cura? 42. Como você lida com a castidade conforme seu estado de vida solteiro, casado, consagrado, perdão e reconciliação 43. Faça uma lista de todas as pessoas que você precisa perdoar. Inclua pais, irmãos, cônjuges, companheiros, amigos que o traíram, autoridades, padres, professores, chefes, você mesmo 44. Para cada pessoa, ore, Senhor, eu decido perdoar nome por ação específica. Libero essa pessoa ao teu julgamento e peço que cure minha ferida. Parte 5. Saúde física e emocional. Sintomas físicos 45. Você tem dores ou doenças crônicas sem diagnóstico médico claro? Onde localizam no corpo? 46. Quando começaram esses sintomas? Houve algum evento traumático ou estressante próximo a essa data? 47. Já buscou cura apenas por meios médicos, sem considerar a possibilidade de componente espiritual, saúde emocional e mental 48. Você experimenta ansiedade constante, depressão, ataques de pânico, insônia, pesadelos recorrentes. 49. Pensamentos obsessivos ou compulsões que controlam seu comportamento. 50. Já pensou em suicídio ou tem tendências autodestrutivas? Vícios e compulsões 51. Você luta contra vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo, comida, compras, internet? 52. Quando começou esse comportamento, qual evento ou emoção desencadeou? 53. Já tentou libertar-se apenas por força de vontade, sem buscar ajuda espiritual. Parte 6. Ministério e serviço. Chamado e missão 54. Você sente que Deus o chama para algum serviço específico na igreja ou no mundo? 55. Quais dons espirituais você identifica em si mesmo? Ensino, cura, intercessão, misericórdia, etc. 56. O que o impede de responder plenamente ao chamado de Deus? Testemunho e evangelização 57. Você compartilha sua fé com outros. De que forma? 58. Já testemunhou curas ou libertações em sua vida ou na vida de outros? 59. O que o impede de evangelizar mais ativamente? Parte 7. Plano de ação para cura e libertação. Com base nas respostas anteriores, identifique áreas que necessitam de cura interior, portas abertas ao oculto que precisam ser fechadas, relações que necessitam de perdão e reconciliação, passos práticos para os próximos 30 dias. Confissão sacramental. Marque e prepare-se para uma confissão completa. 2. Renúncia verbal. Faça uma oração de renúncia a todas as práticas ocultas identificadas. 3. Bênção de objetos. Leve objetos religiosos para serem benzidos por um padre. 4. Oração diária. Estabeleça um tempo diário para oração e leitura bíblica. 5. Perdão ativo. Escreva cartas de perdão não precisa enviar para cada pessoa da lista. 6. Busca de acompanhamento. Se necessário, procure um padre com experiência em cura interior ou um grupo de oração. 7.
Participação eucarística. Aumente a frequência à missa e receba a comunhão com fé na cura. Veja. Louvor em meio à dificuldade. Escolha uma situação difícil e louve a Deus especificamente por ela. Oração final de entrega. Senhor Jesus, eu te entrego todas as áreas da minha vida identificadas nesta autoavaliação. Cura as feridas da minha infância, juventude e vida adulta. Liberta-me de todas as amarras espirituais e influências malignas. Perdoa todas as pessoas que me feriram e peço perdão por aqueles que eu feri. Espírito Santo, enche-me com tua presença e poder. Maria, Mãe da Igreja, intercede por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recomendações finais. Guarde suas anotações em local seguro ou destrua-as após usar, conforme ensinado. Considere compartilhar suas descobertas com um diretor espiritual ou confessor. Não tente fazer tudo sozinho. A cura e libertação acontecem na comunidade da igreja. Persevere mesmo quando não sentir mudanças imediatas. A cura interior é um processo. Volte a este manual periodicamente a cada 6 meses ou um ano para reavaliação. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para quem crê em MC 11:23.